Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de António Carlos Figueiredo. 5 meses são passados sobre a tomada de posse do novo Executivo Camará de São Pedro Sul. Muita coisa tem sido dita, escrita e comentada. Tenho assistido, sem surpresa, a alguns exageros na comunicação política do atual Presidente da Câmara. E digo sem surpresa porque em democracia o rigor da verdade situa-se no meio termo entre o exagero da mensagem política de quem está no poder e o exagero da mensagem de quem está na oposição. Naturalmente, em ambos os casos, a análise se cai sempre para o lado que dá mais jeito. Sempre assim foi, e por isso o povo habituou-se a descontar 50% a cada parte, de modo a encontrar o equilíbrio da realidade. É assim em democracia. A novidade em São Pedro do Sul é que tem havido uma só mensagem política, a do Sr. Presidente da Câmara. Não por culpa do próprio, antes pelo contrário, mas por falta de resposta de quem tem a responsabilidade de promover o salutar confronto democrático. Ao contrário da abordagem que insistentemente me é feita pelos que defendem que, por ser o antecessor no cargo, deveria refutar alguns desses exageros, entendo que não me compete assumir este papel, pela simples razão. Estando eu retirado da política ativa, não estaria a fazer oposição ao Executivo, mas oposição às escolhas legítimas do eleitorado. Isso nunca fiz e nunca farei. O respeito pelas escolhas do povo é o pilar básico da democracia. Fazer oposição compete a quem democraticamente é eleito para tal. Para esses é um direito e simultaneamente um dever. Ao exagero, repito, natural, da abordagem da dívida do município por parte do Executivo, não é necessária longa explicitação para repor o equilíbrio. Vejamos numa análise de minuto. A dívida da Câmara de São Pedro Sul situa-se em cerca de 12 milhões de euros, dos quais cerca de metade é curto prazo. Este valor coloca-a dentro dos limites legais de endividamento e retira-a do lote das autarquias em desequilíbrio estrutural. E são quase 1/3 das câmaras. Basta consultar os últimos dados publicados sobre a captação das dívidas por concelho, os quais estão acessíveis no site da Direção-Geral das Autarquias Locais, para concluir que a captação da nossa dívida, ou seja, a dívida da autarquia a dividir pelos municípios, é a mais baixa dos municípios de Lafões e, ao nível do distrito, situa-se no primeiro terço da tabela. Dito isto, será a situação financeira da Câmara de São Pedro Sul um mar de rosas? Não, longe disso. As barreiras impostas pela Administração Central para a realização de despesas, mesmo de investimento, aliada aos cortes permanentes nas transferências do Estado, ameaça paralisar as autarquias, principalmente do interior do país. Acresce mais uma dificuldade para a Câmara de São Pedro Sul. Embora a dívida global seja relativamente baixa, o facto de quase metade do montante ser de curto prazo cria dificuldades acrescidas com a nova lei dos compromissos. O que não acontece em câmaras com o triplo da dívida per capita, mas toda ela de longo prazo. Mas dívida a curto prazo não se pode confundir com utilização indevida de fundos indisponíveis. A dívida a curto prazo dificulta a existência de fundos disponíveis. Dizer não tenho fundos disponíveis porque tenho um passivo de 3 milhões de euros não é o mesmo que dizer foram utilizados 3 milhões de euros de fundos indisponíveis. É fácil de explicar e muito mais fácil de compreender. Com a redução do montante dos pagamentos em atraso que ocorreu nos últimos tempos, com especial incidência nos últimos meses, a Câmara estará próxima de recuperar os fundos disponíveis. Reconheça-se aqui o trabalho do Executivo, particularmente do vereador responsável pela parte financeira. No entanto, e ainda assim, a autarquia não terá vida fácil, sempre financeiramente limitada pelas exigências asfixiantes impostas pela lei dos compromissos. Por outro lado, as despesas correntes, nomeadamente com pessoal, situa-se acima da média, o que faz acrescer as dificuldades. Aqui chegados, não deixaram de perguntar: e a dívida da Termalistur? Em 30 segundos. A dívida da empresa de Termalistur, contraída para a construção do balneário Dom Afonso Henriques, está a ser paga com a receita do próprio balneário e não interfere na da Câmara.
Dir-se-á, se não existisse essa dívida, esse montante de receita seria transferido diretamente para a Câmara. É certo, mas não tendo o município meios financeiros próprios para uma obra de tamanha envergadura, sem esse financiamento bancário, também não haveria hoje receita termal. Por um motivo simples. Sem um novo balneário, as termas já teriam encerrado portas. Por isso, não havia outra alternativa. Sem alterar no essencial a mensagem do Sr. Presidente da Câmara no que toca às dificuldades financeiras, e que são reais, a perspectiva que aqui deixo, obviamente que não desinteressada, poderá ajudar a uma compreensão mais equilibrada da realidade. Falo-ei sempre que achar necessário, só para esclarecimento, nunca com outros intuitos, e sempre com o devido respeito pela pessoa e pela função. Discurso direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso direto. Opinião que conta.